Irmãos, a igreja é um lugar onde Deus manifesta o seu poder e seu cuidado diante do seu povo. Esta tem sido a frase tema desse período de mensagens, dessa temática, justamente porque a igreja não é um lugar convencional, não é um clube social. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um lugar onde Deus cuida do seu povo de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa, mostrando justamente que é um lugar diferente, um portal, onde vemos justamente o poder do Senhor sobre a vida dos crentes. Manifesta o poder de Deus diante desta geração. Nós já vimos algumas mensagens dentro dessa temática. Iniciamos justamente com os fundamentos da Igreja de Cristo, lá no início, as palavras de Jesus, mostrando qual o fundamento, qual a autoridade sobre a Igreja de Cristo. Depois, nós observamos que a Igreja ela é dirigida, que a Igreja ela é liderada pelo ministério do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo, nos levar para Cristo, mostrar a sua graça e seu poder, justamente por meio do trabalho, da obra do Espírito Santo. Na última semana, nós observamos algo que é muitas vezes maltratado nas igrejas, mas que é muito especial, que é a pregação. Vimos então a pregação e o avivamento da igreja. A igreja aqui em Atos, a última parte de Atos 2, pelo menos quase até o final de Atos 2, nós observamos aqui justamente o quão a igreja ela é avivada pelo poder da palavra. É o poder da palavra que manifesta justamente a graça de Deus ao seu povo. Mas hoje nós vamos observar o finalzinho, agora sim, o finalzinho de Atos capítulo 2. E hoje temos justamente que finalizar com algo que não pode faltar na igreja, que é uma das características principais da igreja. Então vamos observar isso em Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 47. São poucos versículos, mas são versículos preciosos. Versículos bem conhecidos, mas versículos que fazem a diferença na vida da igreja. Os irmãos podem acompanhar comigo nos slides, ou também podem acompanhar nas suas próprias Bíblias. Então, diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Palavras certamente maravilhosas, mas que têm sido esquecidas nos nossos dias. Por isso que temos aqui um dever, uma missão com essa série de mensagens. Mostrar o quão é preciosa a vida da igreja. Mas infelizmente, um grupo de pessoas que infelizmente tem crescido no nosso ambiente dito cristão. São chamados desigrejados. É um fenômeno da nossa geração, dos nossos dias, onde pessoas dizem amar Jesus. Pessoas dizem que realmente consideram Jesus muito importante, mas abandonam a igreja. Certamente, essas pessoas que fazem isso, dizem amar Jesus e abandonam a igreja, não entendem o que é o cristianismo.
não entendem que cristianismo e igreja são duas coisas intimamente ligadas. Há uma simbiose entre essas duas coisas. Temos Jesus e temos a igreja de Jesus. Não tem como você ter uma espiritualidade sadia se não houver a igreja. Então o fenômeno dos desigrejados é algo realmente estranho. Possivelmente, tem uma tese de que quem faz isso, quem adota esse tipo de comportamento de sair da igreja, de não dar o valor à igreja, é justamente ou pessoas que desconhecem a palavra de Deus, que ainda desconhecem a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ou que não têm consideração por ela. Até conhecem a palavra, até sabem versículos, até sabem informações da igreja, mas não se dobram aos pés da palavra de Deus. A palavra de Deus não reina na vida delas. A maioria dos desigrejados que eu tive contato, todos eles tinham ressalvas contra a palavra de Deus. Diziam, não, a palavra foi adulterada com o tempo. Não, nós não temos certeza se essa é a palavra de Deus. Na verdade, este livro, ele contém as palavras de Deus, mas não é a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é menosprezar a Escritura. Isso é menosprezar o poder de Deus e diminuir o poder da igreja. Por isso que em Atos capítulo 2, finalzinho de Atos, vai nos mostrar uma evidência. E é um capítulo grande, os irmãos sabem que já passou por muitas coisas aqui. Lucas, já relatou justamente o início ali da igreja, onde no dia de Pentecostes estavam ali aquele grupo de discípulos reunidos esperando pela manifestação do Espírito Santo. Vê então o Espírito como línguas de fogo, e então aqueles discípulos vão e falam em outros idiomas, falam a crentes de diversas nacionalidades, e algo fantástico. Depois Pedro vai explicar aquele dom que estava acontecendo ali, justamente porque, infelizmente, alguns estavam zombando daquele milagre. Então Pedro vai explicar por meio da palavra de Deus, vai falar de profecias, vai falar de uma série de coisas. Pedro então faz algo magnífico e depois faz uma conexão que as pessoas que estavam ali escutando aquela mensagem, elas deveriam se arrepender de seus pecados. E foi isso que ocorre. Vai acontecer então, um grupo de pelo menos 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, entregam as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, para serem governadas pelo Senhor Jesus Cristo. E aí se há a formação ali de uma primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Só que Lucas, ele não para aí nesse relato. E aí ele fala estes versículos finais de Atos 2. E mostra então como a igreja vivia. Esta igreja que estava sendo forjada ali pelos fundamentos de Cristo, como essa igreja estava vivendo. Isso daqui então ilustra para nós como também nós devemos viver. O início do cristianismo, ele é unificado, ele é mixado com a criação da igreja. Então a comunhão que os primeiros membros ali daquela igreja de Jerusalém estavam tendo, era fruto de um ensino apostólico. Não era coisa ali porque todo mundo se gostava, lembrando que aquelas pessoas talvez nem se conheciam direito. Eram pessoas de várias nacionalidades, que estavam ali unidas por um propósito. Tinha algo que todas elas estavam agora observando e que tinham em comum, que era o Senhor Jesus Cristo. Isso era o que unia eles.
Muitas vezes a gente pensa que essa igreja era muito amiga, que todo mundo era gente boa um com os outros, mas aquelas pessoas não se conheciam. Foram se conhecendo com o tempo, com a convivência. Mas naquele momento elas não se conheciam. E aí, meus irmãos, olhando aqui esse finalzinho de Atos 2, nós podemos então aprender algo, e é o que vamos tratar nesta noite. Vamos falar sobre a preciosa comunhão da igreja. Dentro do privilégio de ser igreja, temos algo precioso, que é a comunhão. Uma palavrinha que também tem sido muito maltratada, que tem sido muito abandonada por muitos, infelizmente. Temos até esse fenômeno, né, que falamos do desigrejados. Pessoas que não querem comunhão. Mas isso não é o que relata a palavra de Deus. Não é o que nos ilustra a palavra de Deus. Vamos então observar 3 elementos, 3 maneiras que os membros podem viver unidos na igreja local. Porque alguns chegam na ideia, não, eu não faço parte de uma igreja local, mas eu sou da igreja de Jesus. No sentido até teológico, existe alguma verdade nisso, mas no sentido prático, é algo incompleto. Cristo, quando te chama na era da igreja, te faz e te coloca posicionalmente ali em um grupo, em um povo santo, que chamamos de igreja. Mas se você não manifesta, se você não faz parte do dia a dia, não faz parte da comunhão e da unidade de uma igreja local, temos uma grande dificuldade com a própria Bíblia. Então, temos que nos unir, aprender a nos unir na igreja local, como membros de uma igreja local. Por isso que a nossa igreja ela tem membresia, ela tem assembleia que recebe membros, né? E até disciplina membros também. Mas nós temos a ideia de membresia porque é algo que a Bíblia traz, é algo que a Bíblia mostra, é uma verdade. Então temos aqui 3 elementos, 3 maneiras que unem os membros da igreja local. O primeiro destes elementos, meus irmãos, é a doutrina. A doutrina nos une. Você já deve ter escutado aquela frase, não, a doutrina divide. Não, a doutrina une. Eu vou provar para você que a doutrina une. Então, o primeiro elemento que traz unidade para o corpo é a doutrina. Observamos aqui, versículo 42, que de cara já nos traz essa informação. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, meus irmãos. Este verbo no grego tem uma ideia talvez até mais forte. É a ideia que eles se doavam, eles se devotavam na doutrina dos apóstolos. Entendam que eles não eram seguidores de apóstolos. Que eles não estavam ali, eram tietes dos apóstolos, não. Eles confiavam nas palavras dos apóstolos porque eram palavras de Deus. Então, eles estavam escutando doutrinas. E a ideia de doutrinas são ensinos sistematizados. Ensinos de vida, ensinos que devemos então seguir. Doutrinas. Ensinos que vencem o tempo. Então eles estavam lá se empenhando, perseverando, se devotando, entregando as suas vidas para aprender a doutrina dos apóstolos. Então a doutrina, meus irmãos, é o elemento que condensa a igreja. Que faz com que a igreja ela entenda o que é seguir Jesus. Porque desde o dia dos apóstolos, a ideia de seguir Jesus foi maltratada, né, novamente. A ideia de seguir Jesus foi algo que foi, desde ali, dos primeiros hereges, foi algo que rondou a igreja. Por isso que os apóstolos eram fundamentais no início da igreja.
Porque eles traziam informações fidedignas de Deus, recebiam revelações, eles escreviam a palavra de Deus. Já percebeu que todo o Novo Testamento, ele foi escrito ou por apóstolos ou por discípulos diretos dos apóstolos. Temos aqui Lucas escrevendo Atos, que ele estava intimamente ligado com o apóstolo Paulo, que também de uma certa forma como missionário é apóstolo. Temos também Marcos, que você mas Marcos não era um dos apóstolos, mas ele estava diretamente ligado ao ministério do apóstolo Pedro. E tantos outros, né, que estão ali ligados ao ensino dos apóstolos. Então, eles estavam ligados à doutrina, se empenhavam, se dedicavam ao ensino, se dedicavam a aprender a palavra de Deus. Então, isso aqui é algo que deve marcar a nossa igreja. A nossa igreja, ela deve gostar de ensino. Deve ser algo que a gente tem que trazer como muito valioso para nós. Devemos amar o ensino desta igreja. Deve até ser cobrado isso. Ele diz, pastor, a pregação está muito aguada. Vamos trazer mais Bíblia para essa mensagem. Pastor, eu acho que está tudo muito oba-oba, a gente precisa de mais palavra de Deus. Eu quero ser cobrado assim. É isso que devemos, então, buscar na igreja do Senhor. Doutrina, ensino do Senhor Jesus, trazidos por missionários, né, por apóstolos fiéis à palavra de Deus. Além disso, fala que, então, eles estavam unidos ali em comunhão. E a ideia de comunhão é porque eles tinham algo em comum. Era esse ensino de Jesus, sobre Jesus. E que isso trazia uma série de consequências para a vida deles. Eles agora estavam deixando várias questões e estavam vivendo ali, desejando estar em união. Eles tinham a ideia do partir do pão, ou seja, eles partilhavam. E claro que a ideia do partir o pão não é só partir alimentos, mas é partir a vida. Repartir, se você tem necessidade de alguma coisa, eu sei que verdadeiramente você precisa de alguma coisa, você não tem condições, eu vou aqui, tiro do meu bolso e te ajudo. É um comportamento que, pelo menos, irmãos devem fazer com outros irmãos, que a igreja deve gerenciar esse tipo de coisa. Fala também nas orações. Estar juntos, orando, conhecendo, compartilhando as orações e pedidos um dos outros. Não devemos deixar de lado isso. E vai então o versículo 43, que nos fala o seguinte: e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor, meus irmãos, um respeito considerável pela palavra dos apóstolos, pelo ensino apostólico, pelas doutrinas cristãs. Havia temor. Eles estavam se entregando daquela forma porque eles tinham temor no coração. E lá no final de todas essas informações ele coloca, e haviam prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos. E devemos frisar aqui, por intermédio dos apóstolos, porque isso mostrava que o ensino deles era conectado com Cristo, porque Cristo também fez muitos sinais para mostrar que o seu ensino era verdadeiro. Então os apóstolos, dando continuidade à mensagem de Cristo, ao trabalho e à obra de Cristo, eles também receberam poderes especiais para manter esta mensagem viva. Mas isso é colocado em última categoria, digamos assim. Não que não fosse importante, mas o mais importante é como aquela igreja deveria estar em união. Como elas deveriam comungar. Como elas deveriam partilhar. A doutrina serve para trazer as bases da igreja. Imagina uma igreja que cada um pense doutrinariamente da forma que quiser. Ou que a palavra de Deus seja colocada de lado. Existem igrejas liberais, graças a Deus, elas estão perdendo fôlego, elas já não são tão famosas como antes.
Mas as igrejas liberais eram igrejas onde as pessoas iam por causa dos irmãos. Elas diziam admirar Jesus, mas elas deixavam a palavra de Deus um pouquinho de lado ali. Não queriam saber do conteúdo da palavra de Deus, achavam bonito, mas elas não entendiam que aquilo ali era Deus falando para a vida delas. Imagina se fôssemos assim. A bagunça que seria. Mesmo igrejas de outros movimentos, de outros locais, os irmãos que nos visitam hoje, creio que são de outras igrejas, de outros movimentos, mas tem algo que nos une, que é o amor por Jesus, que é nos entregar a obra de Jesus, que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu acho fantástico o ministério dos Gideões, de levar a palavra, de espalhar a palavra no sentido, prático da coisa. Porque a palavra é a doutrina que está escrito justamente na Escritura. Então, a doutrina não nos divide. Só divide se nós não soubermos ter sabedoria. Mas se formos sábios, a doutrina nos une. Nos une porque, querendo ou não, se você estudar, se você se dedicar, as doutrinas vão levar para Jesus. E daí, meus irmãos, podemos aqui guardar algo para as nossas vidas. Que Lucas, então, enfatiza, neste começo aqui. Lucas, ele enfatiza a importância da doutrina para a comunhão. Crenças sólidas geram uma irmandade forte. Podemos fazer várias estratégias para unir os irmãos. Pode ter futebol toda semana, todo dia aqui, ver um bocado de gente. Mas será que isso vai manter uma irmandade forte? Vai ser muito legal. Eu sei que muita gente vai se divertir, vai achar maravilhoso. Tudo bem, não tem um problema com isso. Mas essa não deve ser a estratégia principal. Não deve ser, as senhoras aqui vão fazer jantar na igreja todos os dias. E vamos então manter a comunhão com jantar. Ou com pizza. Agora, comunhão aqui, final do culto, toda vida vai ter pizza de graça. Para a gente manter a comunhão. Olha, isso é uma estratégia, mas não deve ser a principal. Porque a principal estratégia para uma comunhão forte são irmãos que têm temor no coração pela palavra de Deus. E se não for por isso, vai ser uma comunhão meia boca, falsa, qualquer probleminha vai se acabar, vai se esvair. Mas quando é uma comunhão forjada na doutrina, as pessoas se mantêm fiéis, as pessoas se mantêm unidas, se mantêm comuns. Ou seja, tendo algo que partilhar, a mesma fé, o que realmente temos em comum é o Senhor Jesus. Mas daí, nós temos um segundo elemento, uma segunda maneira que os membros da igreja local, eles podem se unir mais. Nós podemos nos unir mais se nós adotarmos a fraternidade no nosso meio. Fraternidade. Algo que tem também passado, Meio que não é muito moda falar desta palavrinha fraternidade. Falamos muito de igualdade. Todos somos iguais. Mas é claro que todos não somos iguais. Somos iguais talvez diante de Deus, é verdade. Diante de Deus somos todos pecadores. Somos criaturas de Deus, nesse sentido somos iguais. Mas as nossas personalidades, a maneira, as nossas histórias, as nossas condições sociais, as nossas vidas são diferentes, são personalizadas. Então exigir essa igualdade é algo que fica só na teoria. Mas a fraternidade, essa sim, faz parte da vida da igreja, deve fazer parte de uma igreja que entende que a comunhão é algo realmente importante. Porque a fraternidade é o mais forte cuidando do mais fraco. É quando eu entendo que Deus me deu mais condições, eu devo pegar essa condição que eu tenho e ajudar aquele que tem menos condição.
é o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo, simplesmente porque ele é mais velho. Aí parece injusto. É de uma mente que pensa que somos iguais. Não somos diferentes. Um é mais velho, outro é mais novo. Por que não o mais velho cuidar do mais novo? É o que eu ensino para as minhas filhinhas. Eu já até falei aqui, né? A minha filhinha mais velha, eu tenho que ensinar que ela deve cuidar da irmãzinha bebê dela. É ensinado, porque senão a ideia de que ela quer ser igual. Não, você é mais velho, cuide. Isso não é um problema. O que temos aqui na igreja de Atos é exatamente que existiam irmãos com condições mais favoráveis do que outros. Haviam pessoas que tinham deixado tudo nas suas cidades, nas suas nações, e foram morar em Jerusalém para viverem aquela experiência da igreja em Jerusalém. E elas foram sem ter muitas condições. Mas o que houve naquele momento ali foram gestos de fraternidade. Fraternidade, então, uniu aquela igreja, uniu aqueles irmãos. Vamos observar isso. Versículo 44 e versículo 45, assim dizem: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo todos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Perceba bem, todos os que criam, ou seja, todos os crentes, estavam juntos. Então eles tinham realmente uma vida de compartilhar. E tinham tudo em comum. Ou seja, eles entendiam que que eles não eram iguais, mas eles tinham algo que tornava todos ali participantes como uma espécie de uma mesma família. Eles tinham Jesus. Eles agora faziam parte da igreja, que é uma grande família. E fala então, o versículo 45, o gesto de fraternidade daqueles irmãos. Diz que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então a ideia era o seguinte: havia uma necessidade. Havia de fato, eles estavam se conhecendo ali, sabiam as dificuldades que eles estavam enfrentando. Então eles percebiam realmente que pessoas estavam mais necessitadas. Então aqueles que tinham bens, propriedades, e que eles entendiam: eu posso aqui vender este bem para o bem da igreja, pela obra da igreja, e esta obra ela visa cuidar do outro. Então, tinham necessidades, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos. A ideia ali não é um grande comunismo. Você sabia que existem algumas pessoas, teologia comunista, um negócio estranho, né? Existe uma teologia aí comunista, né? Tipos aí de missão integral, pelo menos uma vertente da missão integral, né? Bem estranha, né? Outras coisas, teologia da libertação, já viu falar esse tipo de coisa? Pois é, eles pegam esse texto e dizem: está vendo aqui? A igreja era comunista, vamos seguir o ideal comunista. Alguns presidentes próximos a nós e distantes de nós pegavam textos como esses e diziam: está vendo, devemos defender esse tipo de socialismo e comunismo, porque é isso que defendiam os apóstolos. Mas não eram, meus irmãos, porque não é isso que o comunismo faz. O comunismo obriga você a vender suas coisas. O comunismo, ele não te pede: tá aqui, alguém está com necessidade, você pode vender suas coisas para ajudar esse outro aqui? Não, não é fraternidade, não existe fraternidade no comunismo, isso é uma grande mentira. Mas, nesta igreja, pessoas voluntariamente, elas viam a situação e certamente, ensinados pelos apóstolos, essas pessoas pegavam seus bens, distribuíam os seus bens, vendiam, seus bens e distribuíam para aqueles que tinham necessidades. E daqui a pouco todos estavam vivendo sem pobreza,
Sabia que essa era uma grande característica de Israel do Antigo Testamento, mas que infelizmente nunca chegou a ser implantado. Mas Deus criou uma lei, que é a lei do jubileu. A lei do jubileu falava que depois de mais ou menos 50 anos, se houvessem vendas de propriedades, se algumas famílias tivessem perdido terras, depois de 50 anos havia um grande reset, recomeçava e voltava para as terras conforme Josué tinha recebido ali, tinha dividido, para que, com um sentido, com um propósito, para que não houvesse pobres entre eles. Aqui é uma ideia. Alguns que, de fato, tinham muito mais condições, estavam vendendo suas coisas para ajudar aqueles que tinham menos. De maneira voluntária, sem forçação de barra, sem violência, eles estavam fazendo aqui porque o coração deles estava cheio do temor do Espírito Santo, incomodando a vida deles, e digam: eu tenho que ajudar esse meu irmão em mais dificuldade. E é assim que eles fizeram. Lá em Atos, capítulo 4, versículos do 32 e 35, reforça novamente essa mesma ideia. Você vê que isso aqui é algo importante para Lucas, e ele vai repetir, porque essa era a característica. Ficou tão evidente isso ali, que logo depois a gente vai observar que Jerusalém, que os habitantes de Jerusalém ficaram encantados com isso. Quando nós nos desprendemos e ajudamos, e somos uma igreja solidária, fraternal, isso se destaca. Então, isso aqui foi uma das características para que o povo, da igreja aqui de Jerusalém, eles fossem diferenciados ali naquela geração. E fizessem que aquela doutrina que estava sendo ensinada pelos apóstolos não ficassem apenas no sentido acadêmico e teológico, como ficavam muitas vezes nos rabinos dos judeus. Mas não, esse ensino que era dito ali, a doutrina dita pelos apóstolos, ela realmente entrava, penetrava no coração daqueles irmãos. Isso é maravilhoso. Nós devemos realmente ver a primazia disso. Temos alguém que se destaca nisso. E muitas vezes meio que passa por despercebido, mas Barnabé era um homem rico, um homem que tinha posses, que tinha propriedades, que viu ali a necessidade de seus irmãos, e ele doou, porque ele tinha um projeto também. Ele doou tudo, mas ele tinha um projeto de viajar e espalhar a mensagem de Cristo. Ele entendeu isso, meus irmãos. Barnabé então se entrega e ele doa, mas ele não doa com peso na consciência, porque alguém estava brigando, porque o pastor, vai não participar da campanha. Não foi isso. Barnabé foi lá de livre e espontânea vontade, doou seus bens para a obra de Deus, para a igreja e para que os irmãos ali de Jerusalém pudessem ter tudo em comum. Não tivessem pessoas extremamente pobres na igreja. Claro que na igreja nós ajudamos pessoas de fora, pessoas que estão de projetos sociais, coisas tipo, a gente tem que ajudar, não tem problema com isso. Mas esse texto não está falando sobre pessoas de fora, está falando de pessoas de dentro. Que nós devemos partilhar, sempre com muita sabedoria, sempre dentro das necessidades reais das pessoas, mas esse partilhar, ele é algo muito importante. Barnabé é um grande exemplo disso. Agora, nós temos uma informação que certamente os apóstolos incentivaram. Os apóstolos incentivaram que aqueles que possuíam mais fossem fraternais com os que tinham menos condições. Isso é um ensino apostólico, meus irmãos. Isso aqui é teologia. Teologia não é coisas que a gente fica debatendo
nas salas de seminário. Não é isso. Teologia é quando a nossa vida é mudada pelo poder de Deus. É quando nós entendemos a doutrina e praticamos a doutrina nas nossas próprias vidas. Nós mesmos nos doamos neste processo de praticar a teologia. Teologia é prática. Se ela não for prática, não é teologia, é informação, é academia. Mas teologia, ela é prática. Se ela não for prática, ela é eficiente. Então, os apóstolos incentivaram que os que possuíam mais fossem fraternais, cuidassem, se entregassem, se doassem pelos que tinham menos condições. E isso, eles não havia ali um peso no coração fazendo isso, faziam com alegria. E é o mais importante. E daí vem o último elemento que nos une como igreja, que pode nos unir como membros da igreja local. A convivência nos une. Conviver. Uma vida comum. Uma vida juntos. Uma vida, realmente andando lado a lado. A convivência, ela nos une. Temos aqui versículos 46 e 47, para fecharmos então o nosso estudo. Versículo 46 assim diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Interessante que nesses dois versículos aparece com muita ênfase a ideia de dia, diariamente, dia a dia. Temos aqui a ideia de frequência. A nossa convivência deve ser frequente. Por isso que nesse tempo de pandemia foi muito difícil para as igrejas, porque fomos privados desta frequência. É a frequência no máximo de WhatsApp, ou de Zoom, ou de Google Meet, mas não é a mesma coisa. Bom é olho no olho, presencialmente, conviver, frequentar, estar realmente dia a dia juntos. Claro que aqui era uma realidade, de Jerusalém, que estava acontecendo ali. Havia, claro que era uma outra ideia. Naquele tempo era um outro tipo de vida, um outro tipo de rotina. Mas o princípio se mantém. Diariamente. Olha a palavrinha que aparece depois. Perseveravam, é a mesma palavra lá do começo, perseveravam na doutrina, se devotavam. Era difícil, você pensa que é difícil para nós hoje? Nossa rotina, muitas coisas, você acha que era fácil para eles também? Você acha que era muito tranquilo para eles também? Não. Você já pegou o ministério de Jesus e foi ver o quanto Jesus trabalhava? Ia de uma cidade para outra, às vezes não tinha tempo nem de dormir, de comer direito, estava ali, saindo do canto para o outro. Temos, certamente aqui, algo difícil de se fazer. A ideia de que eles estavam ali diariamente unânimes no templo. A ideia de que eles estavam juntos, unânimes, como um corpo, como um. Partiam pão de casa em casa. A ideia de que eles dividiam também os seus momentos, um momento mais alegre do que o de comer, Muito bom comer, sem exagero, mas o momento de comer sempre esteve ligado com comunhão, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Partilhar refeições. Já falei aqui, nós vamos hoje ceiar, e a festa da ceia, ou pelo menos a celebração da ceia, ela começou unificada com uma festa chamada Festa Ágape, ou Festa do Amor, que era uma festa onde os crentes juntos faziam refeições, grandes banquetes, grandes jantares ali,
para os irmãos então comiam, e em um momento daquela refeição, eles separavam para lembrarem da ceia do Senhor. Era um momento da comida, um momento ali de estarmos juntos, porque isso lá em casa é algo que eu não tive muito quando era pequeno, mas quando eu entendi a importância, eu tento fazer na nossa família, que é o de comer juntos. É uma coisa tão simples, tão às vezes parece tão besta, mas ela é importante. Porque se a gente for deixar, cada um... eu fui criado na seguinte ideia. Um come assistindo a televisão no quarto, o outro come assistindo a televisão lá na sala. Cada um comia no seu horário, no seu tempo, e ninguém se junta. Claro que eu sei que algumas pessoas trabalham, nem sempre dá para fazer isso. Mas às vezes as pessoas estavam dentro de casa, mas não queriam comer juntos. Inclusive, eu não gostava de comer junto com a minha família em outros momentos. Mas, entendendo textos como esses e vários outros textos que nos falam dessa ideia de você partilhar a refeição, com um momento também, é algo de comunhão, isso aqui mostra a importância, né, de estarmos nestes eventos, de estarmos nessas pequenas atividades. Aqui a gente faz, aqui a ideia é que temos o departamento de eventos, aí, os irmãos que cuidam destes pequenos eventos aqui na igreja, né, pequenos encontros de casais, né, reuniões que fazemos no decorrer da nossa agenda. Como é importante estarmos nestes eventos. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia católica de sacramentos. Eu cumpri o meu dia, eu tenho que ter o sacramento de ir para aquela programação, no caso de ir para aquele evento religioso, e eu vou, então, pode dar um tiquezinho aqui, pronto, participei. Mas não é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia, você tem que participar como louvor a Deus, mas você tem que participar ativamente. Se esforçar, meus irmãos, é que perseveravam, se devotavam, eles se entregavam, eles realmente tinham um propósito de fazer dar certo. Então eles estavam juntos, perseveravam, né, nessa atividade, nesse partir o pão de casa em casa, ou seja, um ia para a casa do outro. Havia nessa certa ideia de amizade, mas é maior do que amizade, porque comunhão é maior do que amizade. Comunhão fala de Cristo, então estamos unidos por Cristo, não unidos porque somente gostamos um dos outros. É mais do que isso. É maior do que uma amizade, comunhão. E tomava então suas refeições com alegria e singeleza de coração, com humildade. Os irmãos eram fraternos e humildes uns com os outros. Naquele momento em específico, claro. Então, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Percebe como a comunhão também tem um aspecto missionário? Porque diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo era crente? Da cidade de Jerusalém? É claro que não. Existiam muitas pessoas em Jerusalém. Fala aqui, a ideia que eu entendo de povo é justamente o povo da cidade. Então, o povo da cidade olhava para o povo da igreja e eles sentiam simpatia por causa daquela amizade, por causa daquela comunhão, daquilo que é tão diferente de ver, mas é o que Jesus nos ensina. E isso, quando nós conseguimos fazer, conseguimos estabelecer um ambiente de comunhão, onde as pessoas de fato estão alegres por estarem, né, no corpo, quando elas se esforçam por estar alegres em estar naquele corpo, porque, como eu disse, é difícil, somos pessoas com temperamentos diferentes, com histórias diferentes, com vidas diferentes, temos que nos esforçar para fazer parte deste corpo. Mas se esforçavam com alegria, então eles começavam a ter a alegria no seu coração e viviam de maneira humilde, singela, né, de uma maneira simples. O povo não quer ver aqui só templos suntuosos.
O povo não quer somente ver aqui prédios grandes. Isso não converte ninguém, meus irmãos. Pode até fazer uma admiração. Ó, que prédio bonito, que coisa maravilhosa. Que coisa bem organizada. Isso é importante, no certo sentido. Mas o mais importante é a singeleza de coração. Um coração simples, um coração que se doa, um coração que é fraternal, um coração que se dobra para as doutrinas de Cristo e que vive a verdade do Evangelho. E é interessante que essa simpatia acabava então mexendo com pessoas. E diz que a igreja não ficou naqueles 3.000 mais os discípulos iniciais. Diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E é claro que é uma obra do Espírito Santo, a conversão, o acréscimo na igreja, com certeza é uma obra do Espírito Santo. Mas havia nesse contexto, nesse ambiente, havia a singeleza daqueles irmãos, a simplicidade daqueles irmãos que fazia diferença naquela cidade. É um desafio para todos nós, eu tenho certeza disso. Termos mais comunhão, moldarmos a nossa agenda em torno da comunhão da igreja. É difícil. Não estou falando aqui uma coisa que, a coisa mais simples do mundo, não é. Mas a vida da igreja, a vida comum da igreja, ela deve ser priorizada. Não pode ser, se der, talvez eu vá. Calma aí. Existem situações que, às vezes, é o jeito, muito trabalho, muita coisa, você não tem controle sobre isso, mas às vezes você tem controle, mas coloca tantas e tantas coisas à frente disso que é a primazia. Muito importante termos a comunhão, a convivência na igreja. A convivência nos une como servos, nos une como corpo. E aí, nós podemos então entender que Lucas mostra que na igreja, pessoas que antes eram estranhas entre si, passaram a conviver como uma grande família. Estou falando novamente, pessoas que eram estranhas. Elas se esforçaram, elas se devotaram. E elas então estavam agora, por meio da ação do Espírito Santo, elas estavam vivendo como uma família. Irmãos, podemos fazer algumas reflexões dentro de tudo isso que nós falamos aqui. Primeira é que a teologia, ela une os crentes em torno da verdade da palavra de Deus. Não podemos deixar isso de lado. Estamos aqui unidos por causa dessa teologia. Essa teologia que realmente é fruto da compreensão da palavra, da compreensão da Bíblia. Mas também, o auxílio mútuo é uma das marcas mais vistosas da igreja. Quando irmãos ajudam outros irmãos, se doam por outros irmãos, especialmente por irmãos que estão em situação vulnerável, de necessidade. E a igreja, então, ela chega junto e mostra o seu amor, ao ponto de entregar algo que é extremamente pesado para a gente entregar, que é o nosso dinheiro. Então, quando os irmãos, eles fazem isso, mostram, estão, num certo sentido, sendo até missionários, porque as pessoas estão observando. As pessoas nos observam, querendo ou não. E por último, você só conhecerá a sua igreja se dedicar tempo e atenção a ela. Senão você vai ser frequentador de culto. Você vai ser apenas uma pessoa que participa de programações, mas você não vai viver a experiência real do que é ser igreja. Talvez essa experiência tenha dificuldades, tenha momentos difíceis, mas não importa. A experiência de viver igreja é algo divino, é um privilégio. Lembro certa vez eu
imagino que eu já falei em outras situações essa história, mas essa história ela sempre me comove. Pastor Benjamin Costa, não sei quem o conhece, ele esteve há alguns anos aqui em Fortaleza, alguns anos aqui no Brasil, pregando em várias igrejas no Brasil, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E em uma pregação que ele fez, ele disse que quando ele era jovem, lá na Romênia, ela era controlada por um regime comunista, né? Ali na década de 80, 70, 80. Então existia um regime comunista muito forte na Romênia. E há um ponto que este regime ele chegou a destruir, né, igrejas, e destruiu o prédio da igreja, né, do Benjamin Costa. Mas ele fala que o seu então pastor da época olhou aquela situação, os irmãos, imagina, chegar 9 horas, vamos para a igreja, chegou lá no culto, está destruído, o prédio está todo nos escombros. Você olhar aquela situação e não se doer, não chorar. Mas aí o pastor sabiamente subiu lá umas pedras e ele diz: irmãos, por que vocês estão assim? O governo ele não conseguiu destruir a igreja. Porque eu estou olhando para a igreja agora e a igreja está de pé. A igreja são vocês. Vamos louvar a Deus agora. Estamos sem prédio, mas isso não nos impede de glorificar a Deus. Diz que aquele culto tão diferente, tão complicado, mas tão especial, diz que aquilo marcou tanto a vida de Benjamin Costa, que aquilo que parecia ser uma desgraça, e que de fato, olhando no sentido do prédio, era uma desgraça, mas Deus estava sendo glorificado naqueles irmãos, que diante de tanta perseguição, eles, em cima dos escombros, continuaram louvando a Deus, ficaram ainda mais unidos e perseverantes no amor do Senhor. Meus irmãos, a nossa comunhão é muito importante. É algo que a palavra de Deus dá uma atenção incrível. Por isso, não sejamos negligentes com a nossa comunhão, mesmo que ela seja difícil, mesmo que tenhamos que conviver com pessoas muito diferentes de quem nós somos. Mas há algo maior do que tudo isso, que é o que nos mantém comuns, que é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Essa lição que podemos enfatizar aqui nesta noite é que alguém só consegue crescer na vida cristã quando participa da preciosa comunhão da igreja. Sem a comunhão, a sua espiritualidade, a sua vida cristã sempre será deficiente. Mas você cresce, você se desenvolve como crente, quando você participa, se envolve nessa preciosa comunhão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Teu nome é exaltado de todas as formas. Ó Pai, mas há algo que é muito precioso e que não podemos deixar de lado, que é a comunhão. Que possamos observar e não possamos deixar de lado esta convivência. Entender as necessidades uns dos outros. Compartilhar a nossa vida uns com os outros. Nos fortalecer juntos para a Tua glória, Senhor. Que possamos estar cada dia mais convictos que a igreja é onde, Senhor, Tu manifesta o Teu poder e o Teu cuidado ao Seu povo. Ó Pai, que possamos demonstrar
que entendemos essa tua mensagem através de uma viva comunhão. Pai, nos ajuda nisso. É algo certamente desafiador devido aos nossos contextos diferentes, aos nossos ritmos tão frenéticos da modernidade, mas nos ajuda a estar conectados contigo e observar a tua graça e o teu amor sempre. Ó Pai, é isso que nós te pedimos, no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.